o selo DOAR, que certifica a transparência e a qualidade do nosso trabalho na Amazônia. Levamos o amor de Deus ao interior da Amazônia. Servir é nosso chamado. Venha servir com a gente. Amar e viver o Evangelho que liberta para as áreas mais remotas do Brasil, por meio de apoio aéreo a missionários e do desenvolvimento de projetos socioambientais de curto e longo prazo em comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Voamos e navegamos pelo interior da Amazônia. Levamos amor em forma de gente. Voamos e navegamos para levar quem ama e para chegar até os que necessitam de socorro e esperança. Somos uma equipe de missionários, voluntários e colaboradores comprometidos com o reino de Deus, que trabalham em prol dos que vivem mais distantes e anunciam a eles a mensagem de vida eterna. Treinamos pilotos e mecânicos aeronáuticos. Nossa escola de aviação forma excelentes profissionais que se dedicam ao trabalho missionário pelo interior da Amazônia, ou à carreira de pilotos e mecânicos em companhias aéreas comerciais. Transportamos missionários para lugares de difícil acesso e desenvolvemos projetos socioambientais enquanto compartilhamos sobre o amor de Deus. Levamos voluntários da saúde, educação e evangelização que doam seus dons e talentos em projetos de curta ou longa duração. Amar e servir ao próximo faz muito bem. Ganhamos o selo DOAR, que certifica a transparência e a qualidade do nosso trabalho na Amazônia. Venha servir com a gente. Amar e viver o Evangelho que liberta, transforma e cura. Meus irmãos, esse é um pouquinho do que nós fazemos. A Asa do Socorro, então, usa os dons e talentos de pilotos e mecânicos e usam isso para a glória do reino, para a expansão do reino. Nós temos 9 aeronaves e nós usamos esses aviões para voar nos lugares mais distantes do Brasil. E o Senhor tem nos abençoado há 70 anos que nós fazemos esse trabalho, que a Asas existe. E há 70 anos nós temos usado o avião em dólar, através da igreja que doa em reais, para manter esse projeto voando. E isso é um milagre. Você manter um avião gastando 60 litros de combustível por hora, com combustível a R$18, você manter ele voando no campo missionário, é um milagre de Deus. Eu agradeço os irmãos que têm participado. Eu sei que muitos irmãos já ajudaram nessa igreja e que o Senhor recompense a cada um. Mas, irmãos, hoje nós não teremos tempo de apresentar mais a missão. Depois do culto, nós podemos falar um pouquinho mais de Asas. Eu queria compartilhar com vocês o Salmo 73. É interessante que o pastor percebeu isso. Eu perguntei, Rev, quantos anos a igreja tem de organização? 73 anos. Eu falei, amém, eu vou no Salmo 73. Nós temos realmente esse hábito na família. Nós lemos o Salmo do aniversariante e sempre dá certo porque o livro dos Salmos, ele fala sobre toda a palavra de Deus. Alguns chamam o livro dos Salmos de mini-bíblia, porque todos os assuntos da palavra de Deus, eles estão aqui nos Salmos. Ele fala sobre graça, sobre perdão, sobre misericórdia. Ele mostra momentos tristes e momentos muito alegres. Então eu creio que o Senhor pode falar e irá falar conosco através do Salmo 73. Irmãos, me perdoem, mas eu vou ler na minha versão, que é a versão antiga, Almeida, revista e atualizada ainda. Eu prometo que da próxima vez eu venho com a nova Almeida. Diz assim a palavra de Deus: Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio.
Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Te louvamos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem caminhado com o teu povo. Louvamos o Senhor porque o Senhor também fala. O Senhor chega ao mais profundo do nosso coração e o Senhor transforma as nossas vidas. O Senhor nos chama para mais próximo de Ti. E Deus, nós dependemos de Ti esta manhã. Que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, apesar das dificuldades do pregador em trazer todas as verdades da Tua palavra. Que o Senhor aplique, ó Pai, essas verdades no coração, para que sejamos transformados e moldados por Ti, para a Tua glória e para a nossa própria felicidade. É o que nós clamamos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você ache estranho um texto desse num culto de aniversário, onde você celebra mais um ano de organização. Muitas vezes, nesses dias, nesses momentos, como nós vimos no louvor, nós celebramos o Senhor, nós exaltamos o Senhor, nós agradecemos o Senhor, nós adoramos o Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por toda a história que Ele conduziu. Irmãos, e isto é correto, isto é fato. Se estamos aqui até hoje é porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem conduzido a sua igreja. Nesses 73 anos, eu passei apenas 9 anos, mas quantos irmãos aqui estão há 10, há 15, há 20, há 30, 40, eu não sei quem que é o irmão mais velho aqui na igreja, que continua aqui congregando conosco, outros já foram para outros lugares. Certamente vocês passaram por várias dificuldades, como toda a igreja de Cristo passa por aí, por aperto financeiro, por perseguição, por tantas situações. Eu lembro quando, no terceiro ano aqui no seminário, já no seminário, como membro dessa igreja, final do segundo ano eu falei: pastor, eu vou embora da igreja. Ele falou: mas por que, Fabiano? O que está acontecendo? Eu falei: não está acontecendo nada, está tudo certo. Eu só quero ter uma nova experiência. Eu fiquei 2 anos como seminarista de Jundiaí, eu conheço Jundiaí, já fui membro, sou membro de Jundiaí. Eu quero ter uma nova experiência, porque eu entendo que nesse tempo de seminário, quanto mais experiência eu tiver, melhor. Ele falou: não, peraí, já que você quer uma nova experiência, você não quer pastorear a congregação da Vila Real? Eu falei: eu quero, claro que eu quero. Vai ser uma nova experiência. E, meus irmãos, foi uma nova experiência. Você sai de uma igreja
com mais de 100 pessoas, com presbíteros, diáconos, equipe de louvor e tudo mais, e você vai para um lugar onde não tem nenhuma estrutura. Não tem nenhuma estrutura. Lá nós fazemos a liturgia, fazemos a pregação e fazemos o louvor. A diferença é que eu não canto nada e não toco nada. Então eu fiquei 2 anos com playback de hinos. Irmãos, eu conheço todos os hinos, porque eu só tinha playback de hinos. E não tinha um irmão que tocasse violão. No finalzinho conseguimos ali alguém que tocasse, mas foi assim. E foi uma grande experiência. Você, depois do culto, na quarta-feira, depois do estudo, você tira as cadeiras, você lava todo o salão, e aí você vê que não tem sabão em pó, você corre para comprar sabão em pó, e depois você corre para comprar o suco de uva, porque o pastor vem dar ceia no domingo. Meus irmãos, é uma grande experiência. É uma grande experiência. É muito gostoso estar numa igreja nascendo. É trabalhoso em alguns aspectos, mas é muito bom ver essa igreja nascendo. E aí quando você vai para uma igreja mais estruturada, você vê ali muitos crentes ali, já animados, crentes que já entendem o seu papel, crentes que estão ali trabalhando. Quando eu cheguei na Morada do Sol, irmãos, que privilégio ter um conselho, que privilégio ter diácono, que a hora que acabar o papel higiênico eu falava, diácono, você me ajuda aí? Claro, pastor, estou chegando lá, já vou comprar. Diácono, você pode cortar o pão da ceia? Eu falei, cara, que legal esse negócio. Irmãos, é um privilégio, você vê muita gente servindo nessas igrejas. Mas sabe o que você vê também? Nessas igrejas que já estão organizadas há muito tempo. Você já vê muita gente cansada. Você vê muita gente chateada. Você vê muita gente magoada. Você vê gente que tem grande capacidade. E aí você fala, meu irmão, vamos trabalhar? Você pode assumir a escola dominical? Você pode assumir essa aula? Não, eu não quero. Não, eu não quero. Eu não quero, eu não vou. Irmãos, pessoas que estão cansadas com as mais diversas situações. Pessoas que não concordam que o pastor use terno marrom, ou cinza, ou preto. Pessoas que não concordam que o louvor toque a música A ou B. Pessoas que já passaram tanto tempo e vão vendo tanta coisa acontecer na igreja, que elas falam, eu cansei. Pessoas cansadas do dia a dia, cansadas muitas vezes de si mesmas, cansadas da vida. Vivemos dias em que você sai para fora, e eu falo muitas vezes lá no seminário, onde eu leciono, para os meus seminaristas, né, eu falo, meus irmãos, vocês estão protegidos na igreja, nós estamos protegidos na igreja, porque aí fora a coisa é difícil. Irmãos, e basta você acessar o jornal, você acessar as notícias, e você vai ver quantas coisas têm acontecido nos nossos dias. Quantas coisas difíceis, quanta injustiça, quanta coisa errada, que é tida como certa, quanto valor invertido. E eu não sei vocês, mas eu muitas vezes me dá um cansaço da vida. Eu falo, eu não quero mais viver nesse mundo chato, nesse mundo injusto, nesse mundo que odeia o meu Deus, odeia a sua palavra, nesse mundo cheio de si mesmo, nesse mundo totalmente humanista. Eu não quero mais viver aqui. Senhor, volta, Senhor, chama a tua igreja, chama o teu povo, Senhor, nos leva para diante de ti. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Por alguma situação dessa? Eu recentemente, quando papai foi morar no céu, irmãos, de verdade, eu me considero um cara tranquilo, eu me considero um cara feliz, eu me considero um cara satisfeito com tudo aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus é. Eu sou feliz com a minha família, com a minha esposa, eu sou feliz com tudo. Irmãos, eu sou em paz. Mas naquele momento eu falei, Deus, me leva, porque eu não quero mais ficar aqui, passando por isso, tendo que olhar para a morte das pessoas que eu amo, tendo que olhar para as dificuldades. Deus, e aí, como é que vai ser? Oh, Senhor, o Senhor prometeu um lugar que não tem mais morte. O Senhor prometeu um lugar onde não haverá mais lágrimas. Irmãos, e muitas vezes, até de forma egoísta, né, pensando apenas em mim, sem às vezes olhar para a minha família, eu falei, Deus, se o Senhor quiser me levar hoje, pode levar. Estou tranquilo, estou pronto, estarei com o Senhor. Mas sabe quando você sente um cansaço? Meus irmãos, é com você que eu queria falar hoje,
se você se sente assim, cansado da vida aí fora, às vezes cansado da vida na igreja, eu queria falar um pouquinho com você, porque isso não é novidade. Isso não é novidade. Porque quando você olha para o Salmo, você olha para Asaf, um dos levitas de Davi, um grande compositor dos Salmos, ele olha para a situação, ele olha para a vida, ele olha lá para fora, e ele sente um cansaço. Aliás, ele sente um cansaço a ponto de dizer, tudo que eu fiz é em vão, toda a caminhada que eu percorri é em vão, perdi meu tempo, servindo ao Senhor, estando diante do Senhor, buscando, organizando, conduzindo a igreja em adoração, conduzindo o povo, conduzindo todo o trabalho que eu tinha, foi em vão, porque parece que a minha vida, ela continua cada vez mais difícil. Meus irmãos, muitos crentes eu tenho encontrado dessa forma. E sabe qual é a minha preocupação com isso? A minha preocupação é que quando eu encontro um crente desta forma, desanimado, abatido, esse crente não está pronto, não está apto ao trabalho do Senhor. Ele está demasiadamente abatido e desanimado. E ele normalmente fica sentado no banco. Ele não quer se envolver com nada, ele não quer fazer nada. Ele quer esperar apenas os seus dias passarem. Mas irmãos, não foi para isso que fomos chamados. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é assim que a coisa funciona. Não é para isso que o Senhor abriu os nossos olhos e nos deu vida. Não foi para isso. Quando você olha para Asaf, ele começa o salmo dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel. Eu gosto dessa declaração inicial, porque ele fala, meus irmãos, eu sei que Deus é bom, mas para eu chegar a esta conclusão de que Deus é bom, eu percorri uma caminhada. E talvez você esteja nessa caminhada hoje, mas eu quero que você perceba já desde o começo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom para com o seu povo. E aí Asaf começa a mostrar um pouquinho da sua caminhada. Irmãos, por que eu perguntei que, será que você não está nessa caminhada? Eu queria que você percebesse na sua vida e você comparasse com a vida de Asaf. Porque para mim isso é importante. Quando você percebe na palavra de Deus a sua vida, quando você olha para a palavra de Deus e você percebe a sua situação, e aí você começa a trazer a palavra de Deus para dentro da sua vida, e você percebe que ela é atual. Apesar de alguns hereges dizer que ela precisa ser atualizada, a Bíblia é atual. Isso aqui foi escrito ontem à noite, aparentemente, porque essa é a situação que nós vemos, que nós vivemos o tempo todo. Situações de injustiça. Parece que o ímpio, aquele que não ama a Deus, parece que a vida dele vai bem, parece que tudo vai bem. Parece que quanto mais injustiça ele comete, mais a coisa dá certo. E nós não. Nós pagamos os impostos, nós cumprimos a lei, nós fazemos aquilo que é certo, nós não entramos em esquema, em maracutaia, em nada do tipo. Eu vejo lá, em Asas do Socorro, o quanto nós sofremos com a legislação vigente, com a ANAC. E ok, estamos para isso, estamos para cumprir a lei. Mas irmãos, quantas pessoas, quantas aeronaves eu vejo voando por aí, que não cumprem, que não fazem a manutenção da forma que deveria ser feita. A gente vai vendo, a gente sabe. Mas irmãos, nós estamos para cumprir a lei. E cumprir a lei de Deus e a lei dos homens, por vezes é pesado. E Asaf, ele sente isso. Fala, meu Deus, eu estou aqui sofrendo. Meu Deus, eu inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos de inocência. Meus irmãos, Asaf, ele chega num ponto de chateação perante a vida e perante o próprio Deus, que ele chega a exagerar. Ele fala, versículo 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Meus irmãos, ele entrou no mundo do coitado. Como diz a Ana, minha Ana, coitadismo, né? Ele está no coitadismo, está no mundo do coitadismo.
Ele se acha o pior do mundo, ele se acha o mais azarado, ele acha que tudo vai contra ele, tudo dá errado para ele, nada vai bem para ele. Você já se sentiu assim? Você já parou para olhar as redes sociais e parece que todo mundo viaja, menos você? Todo mundo vai para Disney e você vai para Praia Grande? Que é bem legal, irmãos, depende do lugar, Praia Grande é bem legal, não tem problema. Mas você percebe que todo mundo é bonito nas fotos, só gente cabeluda. Carecas, estamos juntos. Mas você percebe isso? Você já parou para, de repente, olhar e parece que a sua vida é a mais difícil. Os casais são todos felizes, mas você não. O filho de todo mundo é mais educado, é mais crente, e o seu dá trabalho. Meus irmãos, isto é comum, essa comparação é comum, porque você faz, Asaf também fez. Agora a minha questão é, como crente em Cristo, como servo do Senhor, como povo de Deus, como é que eu saio dessa? Irmãos, e eu como pastor, eu preciso que você saia dessa, porque a hora que você sai dessa, você está pronto para ser útil nas mãos de Deus. É isso que nós queremos. Esse é o sonho de todo pastor, de ver uma igreja ativa, uma igreja de forma realmente operosa, uma igreja que não tem nem banco. Os irmãos vêm, pastor, me ensina mais que eu estou louco para ir lá fora ensinar. Pastor, me fala mais que eu estou louco para viver mais essa palavra. Irmãos, é o sonho de todo pastor. Mas só faz isso quem de fato está motivado no Senhor, está animado em Cristo, está feliz em ser servo do Senhor. Meus irmãos, quando começou a pandemia, nós tínhamos uma dificuldade como pastores. Como é que você vai pastorear uma igreja que você não pode visitar? Como é que você vai pastorear alguém que você não pode chegar perto? Como é que você vai fazer isso? E eu sei que cada pastor passou pela sua crise, eu passei pela minha lá em Indaiatuba, eu falei, Senhor, e agora? Eu falei, bom, eu vou começar a gravar uma devocional, eu vou começar a mandar áudios para a minha igreja, pelo menos se sentir pastoreada, animada, né, para que a palavra de Deus ali possa ir transformando o coração, para quem está com medo, demasiadamente preocupado, enfim, eu vou fazer isso. E aí eu falei, bom, por qual livro eu começo? Eu falei, eu vou começar com o livro dos Salmos. Poxa, 150 salmos, essa pandemia vai ter acabado com certeza. Ah, meus irmãos, nós fizemos quase metade da Bíblia, né? E o reverendo Mateus continua esse projeto lá, graças a Deus. Mas nós começamos com o livro dos Salmos. E foram 150 dias falando sobre salmos. Uma devocional de 10 minutos, curtinha, lendo o salmo, trazendo uma breve explicação e uma breve aplicação do livro dos Salmos. E eu aprendi demais com o livro dos Salmos. Sabe uma coisa que eu percebi no livro dos Salmos? Que muitos salmos, eles exaltam o Senhor. Eles mostram a majestade do Senhor, e de fato esse é o tema dos Salmos, o Senhor reina. E é muito gostoso você ver que o Senhor está reinando, e como que o salmista, ele vai trazendo as verdades da Escritura através dos Salmos. Irmãos, é maravilhoso. E eu recomendo você começar a ler Salmos hoje, todo dia pode ler. Vai ser bênção na sua vida. Mas tinha alguns salmos que eram salmos tristes. O salmista começava desanimado. Eu falei, Senhor, não vai dar certo esse salmo aqui não. Porque se eu mandar um salmo desanimado para a igreja vai ter problema, vai entrar em depressão, eles vão chorar. Ah, meus irmãos, porém, sabe o que eu percebia nos salmos? Na grande maioria esmagadora dos salmos que começavam com lamento, com tristeza, chegava uma hora que ele falava, porém eu vi o Senhor. Como nós vemos aqui no Salmo 73. Nós vemos que Asaf, apesar da sua tristeza, apesar de uma visão distorcida acerca de si mesmo, de se achar o pior, e não era verdade, porque a graça do Senhor estava com ele, era uma visão distorcida, apesar de tudo isso, ele fala no versículo 17, até que a minha vida estava um lamento, uma tristeza, até que
Eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição, como ficam de súbitos assolados. Meus irmãos, Asaf começa agora a olhar para o Senhor e perceber o que o Senhor fala sobre os ímpios. Porque até então Asaf estava apenas falando do que ele falava sobre os ímpios. Esse mundo é corrupto, esse mundo é ruim, mas está tudo bem para eles. Eu que sou fiel ao Senhor, para mim está um caos. Esse mundo vai contra o Senhor, esse mundo zomba do Senhor, e para ele está tudo bem. Parece que não vai acontecer nada, e isso é injusto. Mas irmãos, quando Asaf começa a olhar para Deus, e olhar e ver aquilo que Deus faz, a justiça de Deus, que se não for nesta vida, será na eternidade, e de que ninguém pode escapar da presença de Deus, de que ninguém pode ir contra um Deus santo e justo, de que ninguém pode ir contra a vontade soberana de Deus. Isso muda a visão que Asaf tem sobre a vida, sobre as situações, sobre as injustiças que ele vê, seja lá fora, seja aqui dentro. Ele começa simplesmente a olhar para as verdades do Senhor, e isso vai mudando o humor. Irmãos, e isso é uma realidade nos Salmos. Toda vez que ele começa lamentando, ele olha ao Senhor. Ele olha para as verdades do Senhor, ele olha para as promessas do Senhor, e isso muda a sua realidade. E aí a minha pergunta para você é: você tem olhado para as promessas do Senhor? Você conhece as promessas do Senhor? Porque, irmãos, se você não conhecer as promessas do Senhor que estão nessa santa palavra, como é que você vai descansar nas promessas do Senhor? Se você não conhece um Deus que se revela na santa palavra, como é que você vai confiar e você vai se animar no Senhor? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em segundo lugar, se o primeiro lugar é que você deveria perceber quão atual as Escrituras são, em segundo lugar, você deve então conhecer esta palavra. Meus irmãos, quando começamos lá o pastoreio na Morada do Sol, eu tive uma ideia meio doida, mas ideia. E eu falei, vamos tentar. Eu falei, a gente vai ler a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia. Sabe por que a gente vai ler a Bíblia? Porque eu sei que tem pessoas que estão há 20, 30, 40 anos na igreja e nunca leram a Bíblia. E eu, como pastor novo, recém-formado, recém-ordenado, eu também precisava conhecer mais da Bíblia ainda, para ensinar mais para a igreja. Então eu falei, olha só, a igreja vai conhecer e eu vou conhecer. Irmãos, e quantas pessoas ali, eles me procuraram e falaram, pastor, a gente nunca tinha lido a Bíblia? Eu falei, que bom, irmão, eu sei disso. Não sabia que era você, mas eu sabia que tinha gente aqui que nunca tinha lido a Bíblia. Irmãos, eu vi aquela igreja ser transformada. Eu vi famílias serem transformadas, famílias serem fortalecidas pela verdade da palavra de Deus. E eu lembro que o conselho perguntou, eu falei, irmãos, nós vamos ler a Bíblia e a nossa aula da EBD vai ser isso. Por 2 anos e 2 meses nós vamos falar sobre Bíblia. E aí o conselho, mas pastor, uma aula de 2 anos? Eu falei, de 2 anos. E dá certo? Eu falei, eu não sei, eu nunca fui pastor. Eu era presbítero, agora eu sou pastor. Se vai dar certo, a gente não vai saber. Vai saber daqui 2 anos, irmãos, e deu super certo. Claro, muitos não leram, mas todos os que leram foram transformados. Todos que leram foram transformados pela palavra de Deus. Todos que leram começaram a conhecer as verdades do Senhor, as promessas do Senhor, a força do Senhor, a pessoa de Deus, o ser de Deus. Todos os que leram foram edificados, foram fortalecidos e tiveram as suas vidas transformadas em todas as esferas. Na sua relação conjugal, na relação com os filhos, na relação com o trabalho, na sua relação com o dinheiro. Porque a palavra de Deus transforma, olhar para Deus transforma. Olhar para Deus traz esperança. Olhar para Deus traz alegria. Olhar para Deus traz motivação. Olhar para Deus, irmãos, é o que sustenta a nossa caminhada neste mundo tenebroso, neste mundo corrupto, neste mundo caído.
neste mundo de dor, de tristeza, de lágrimas, neste mundo de injustiça, se você não olhar para Deus, não olhar para o Senhor, para a sua palavra, para as suas promessas, você não consegue caminhar. E você vai virar um crente de 50 anos, chato, ranzinza, decepcionado. Mas não, isso não é o pior. Inútil. Para mim isso é o pior. Inútil. Faz nada, serve para nada, não quer fazer nada, não quer se envolver com nada. Está aí, ocupando um espaço. Ocupando um espaço. Ah, mas pastor, eu dou meu dízimo. Eu falei, mas meu amigo, você não entendeu nada, então a gente precisa voltar para o discipulado nível 1. Se você acha que dar o dízimo é o que resolve a vida. Dar o dízimo, ter os nossos recursos à disposição do reino, faz parte da nossa vida cristã. Mas irmãos, não é apenas isso, a vida cristã é uma vida de trabalho, de esforço, de se esforçar e se desgastar em favor do reino. Não é uma vida de banco, não é uma vida de hábito, de costume, de religiosidade, é uma vida de todo dia sondar o seu coração. Você acha que eu também não fico chateado com as situações? Você acha que também eu falo, ai cara, que canseira, cansei, que chatice? Você acha que eu também não fico? Aí eu falo, Senhor, me ajuda a olhar para Ti, me ajuda a olhar para o Senhor, mais uma vez, porque senão eu vou desanimar. Irmãos, nós estamos lá em Anápolis, nós estamos numa missão que ela não tem uma denominação, são várias igrejas evangélicas, muitos presbiterianos, muitos batistas, mas são várias igrejas evangélicas. Nós estamos sem a nossa família lá, nós não temos ninguém que é parente nosso, nós temos 3 filhos. Então você imagina as situações que do dia a dia, situações corriqueiras que nós enfrentamos lá. Se você não olhar para um Senhor, cansa. Às vezes a visão que as pessoas têm de nós, missionários, é uma visão errada, de que o missionário está aqui para pedir coisas, e aí o pessoal trata a gente como alguém que quer pedir coisas. Eu falo, irmão, você não entendeu nada. E se eu olhar para esse tratamento, às vezes, de alguns irmãos, poucos, mas alguns irmãos, cansa. Você fala, eu larguei minha vida, eu estava feliz demais na minha igreja em Indaiatuba, o conselho me chamou para mais 5 anos, eu estava numa das melhores cidades do Brasil, um bom presbitério, uma boa teologia no meu presbitério, lá eu tenho um presbitério bem diferente do nosso. Irmãos, mas se você não olhar para o Senhor, você desanima, você deixa quieto, e você se cansa. Asaf, ele olha para o Senhor, e ele muda o seu diálogo, o seu discurso, mas não apenas muda a sua visão e o seu ânimo. E eu vou lá para o último versículo, já que eu só tenho 3 minutos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos, Asaf, ele deixa de ser um cara doido, que está ali choramingando no canto, como o ímpio é bem sucedido, eu aqui só levo tapa na cara. Ele muda o seu ânimo, mas o Senhor é o Deus de justiça, e o Senhor, essa situação não vai ficar impune. Eu não tenho que invejar ímpio não, eu não tenho que invejar ninguém, porque o caminho deles não é bom. O caminho deles desonra o Senhor, parece bom aos olhos humanos, mas numa vida limitada de 60, 70 ou 80 anos, que é isso? Comparado à eternidade? Diante da bondade do Senhor, ou diante da justiça e do juízo e do castigo do Senhor? Não é nada. Mas irmãos, ele não apenas retoma o ânimo, retoma a consciência, mas ele volta ao trabalho. Porque ele fala, Senhor, eu quero proclamar todos os teus feitos. Senhor, eu quero continuar vivendo para a tua glória, eu quero continuar conduzindo o teu povo em adoração, eu quero continuar trabalhando para o Senhor, me desgastando, me esforçando no Senhor. Senhor, é isso que eu quero fazer, por mais 73 anos, ou até o Senhor me buscar ou buscar a sua igreja, é isso que eu quero fazer. Eu quero viver uma vida intensa para o Senhor. Eu quero gastar a minha juventude no Senhor. Eu quero gastar a minha aposentadoria no Senhor.
Eu não tenho mais filhos para cuidar, para criar, já tenho os netos. Eu quero agora gastar o meu tempo falando do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas vão para o campo missionário depois que se aposentaram? Quando muitos acham, não, agora estou aposentado, vou ficar ali, eu vou sentar ali no último banco da igreja, vou ficar de boa, tranquilo. Não, irmãos, a gente vai ficar de boa, tranquilo, na glória, na eternidade. Lá a gente fica de boa, tranquilo, aqui não tem aposentadoria não. Nós somos chamados a servir ao Senhor até o último dia da nossa vida. Eu gosto da frase de um teólogo que diz que ele quer, no último dia da sua vida, chegar e não ter mais nada para fazer, a não ser morrer. Irmãos, é meu sonho. Fala, Senhor, tudo que o Senhor me permitiu fazer, tudo que o Senhor me chamou e me capacitou, o Senhor me deu o privilégio de fazer. Não tem mais nada a fazer nesse mundo, Deus. Já posso morrer. Já pode me chamar, já pode me levar, eu já estou pronto. Mas enquanto esse dia não chega, o que nós fazemos? Nós proclamamos os feitos do Senhor, nós atuamos na seara do Senhor, nós levamos o Evangelho, nós nos esforçamos, nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, a nossa saúde, mas nós não ficaremos parados, não podemos, não é o nosso chamado. E meus irmãos, eu estou no campo missionário, eu conheço a realidade do campo missionário. Eu preciso de pilotos, eu preciso de mecânicos, eu preciso de pessoas que estão dispostas a mudar a sua vida e conhecer uma nova profissão para poder servir o reino. Eu preciso de pessoas que invistam financeiramente, eu preciso de pessoas que estejam dispostas a morar no meio da floresta amazônica, por amor às pessoas e por amor ao reino. Eu preciso de pessoas que queiram usar a administração para cuidar de toda a documentação da missão. Irmãos, nós precisamos, e não apenas asas, tantas agências precisam, o reino de Deus, ele precisa do nosso trabalho, não que ele precisa nem na questão de necessidade, mas o Senhor te dá o privilégio de trabalhar para Ele, o Deus que não precisa de nada e de ninguém, Ele te chama ao trabalho. Irmãos, isso é privilégio da igreja. Eu queria que você, olhando para Asaf, talvez comparando com a sua vida, você percebesse que Deus é bom. Você só está olhando para o lado errado. Você só está olhando muito na horizontal. Mas a hora que você começa a olhar para cima, para o alto, olha para a vertical, você vai perceber que Deus é bom. Você vai perceber que você pode ser muito útil nas mãos dEle. Você vai perceber que existe muita coisa para você fazer. Irmãos, eu não me esqueço do irmão Zamboni. É vivo ainda, pastor? O irmão Zamboni é vivo. Irmãos, quando eu cheguei nessa igreja, logo, eu devo ter chegado mais ou menos, eu não lembro o mês, não importa o mês. Eu só sei que em outubro, toca o telefone da minha casa. Já no primeiro ano que estou aqui. Aí toca o telefone, olá, aqui é o irmão Zamboni, eu queria falar com a Ana Carolina. Eu falei, cara, quem está ligando para minha filha? Mas o problema não era isso. Hoje é, né? Hoje seria. Minha filha com 15 anos, hoje seria. Mas naquela época não. Eu falei, quem que é o senhor, seu Zamboni? Quem que é o senhor? Eu sou da igreja lá, presbiteriana de Jundiaí, tudo. Fala, legal, um irmão, né? Eu falei, seu Zamboni, só tem um probleminha. Ela não fala ainda. Ela está fazendo 1 ano de idade. Tá, então Deus abençoe vocês e tudo. Tchau. Eu falei, tá bom, seu Zamboni, Deus te abençoe, tchau. Irmãos, eu nunca esqueci o que esse irmão fez por nós. Ele não conhecia a Ana, mas ele sabia que era uma irmã em Cristo, que fazia aniversário aquele dia. E o que ele podia fazer por ela, é dizer que o Senhor te abençoe. Ele podia compartilhar o amor de Deus, através de uma ligação de 30 segundos. E depois de ano em ano, nós recebemos a ligação do seu Zamboni, até nós deixarmos de aparecer no boletim da igreja, quando nós mudamos de igreja. Mas o seu Zamboni trabalhou muito naquela época, eu não sei como é que tem sido hoje a vida dele, eu sei que ele está avançado em idade, mas irmãos, trabalhando para o Senhor, animado no Senhor. Poderia ser alguém que fala, ninguém me visita, essa igreja eu estou fora, estou aqui, não vou no culto já tem 1 mês, e ninguém deu a minha falta, ninguém nem... Poderia,
como muitos por aí. Achar que não, mas por aí. Mas ele decidiu pegar o telefoninho dele e fazer uma ligação para uma criança que não fala ainda. Meus irmãos, isso é o trabalho de Deus. Isso é olhar para o Senhor. Isso é se animar no Senhor. Isso é de fato ter toda a sua alegria no Senhor e entender que estamos aqui para servi-lo. Eu queria que você se animasse olhando para Deus, como Asaf olhou. Se animasse, apesar das situações difíceis, mas que você olhasse para o alto, porque isso é o que vai te trazer motivação para seguir caminhando nessa jornada, para ser cada vez mais útil nas mãos do Senhor e para parar nos lugares mais distantes desse mundo, quem sabe lá em Asa de Socorro com a gente.